Então vamos lá, se você está com percentual de gordura acima de 20% e você é homem, eu vou te dar algumas dicas daquilo que você pode fazer para melhorar esse percentual de gordura e ficar com um físico mais forte, um físico mais definido. Um percentual de gordura indicado para homem é de 10 a 15%. Para quê, Kevin? Para ficar com físico dentro daquilo que é considerado saudável. Agora, se tu quer ficar com um físico mais definido, mais trincado, esse percentual de gordura deve estar mais próximo do 10 ou até mesmo um pouco abaixo desse 10%. Só que para manter um percentual de gordura abaixo de 10%, não é tão simples. Então, manter um 10% de percentual de gordura, tu consegue ficar com um físico forte, um físico definido e é mais sustentável. Você consegue manter isso a longo prazo. Então, eu vou te dar dicas para te baixar esse percentual de gordura e ficar entre 10 e 15% que é considerado saudável e você consegue também ficar com um físico mais estético, mais funcional também, já que você não vai estar carregando uma gordura extra que você não precisa carregar. E a primeira dica é o seguinte, se você está com um percentual de 20% de gordura, você não está muito acima do percentual de gordura considerado saudável. Então não tem a necessidade de você fazer um déficit calórico, comer menos do que aquilo que você gasta, com uma intensidade muito grande. Não precisa um déficit muito grande. Se você fazer um déficit calórico moderado, você já vai ter um excelente resultado. E é interessante fazer um déficit calórico moderado porque você vai perdendo gordura e vai preservando a sua massa muscular e ainda consegue ganhar um pouco mais de massa muscular. E se você faz esse déficit muito grande, você vai perder massa muscular. E é difícil ganhar massa muscular, não é tão simples ganhar massa muscular. Então é mais interessante fazer um déficit calórico moderado para você ir perdendo gordura e mantendo a massa muscular até ganhando um pouco mais de massa muscular. E quando a gente pensa em fazer um déficit calórico moderado, a gente vai pensar nos carboidratos, nas proteínas e nas gorduras. Em relação às proteínas, a gente vai manter uma média de 2 gramas de proteína por cada quilo de peso corporal magro. Se você não sabe o seu percentual de gordura, você não sabe a quantidade de massa magra que você tem, a quantidade de massa magra é a quantidade de massa que você tem livre da gordura. Se você não sabe a quantidade de massa magra que você tem, faz um cálculo mais simples, um cálculo mais básico e bota 2 gramas de proteína por cada quilo de peso corporal que você tem. Então, se você pesa 70 quilos, 2 gramas de proteína por cada quilo de peso corporal vai dar em torno de 140 gramas de proteína por dia que você deve ingerir. Em relação às gorduras, você vai ficar em 1 grama de gordura por quilo de peso corporal. Então, se você pesa 70 quilos, aí jogando por baixo, você vai utilizar 1 grama de gordura por cada quilo de peso que você tem. Então vai dar 70 gramas de gordura. Já os carboidratos você vai manter de 2 a 3 gramas de carboidratos por quilo de peso corporal. Começa com 3 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal e se o peso não for baixando ao longo das semanas, ao longo de, por exemplo, 2 semanas, você vai baixando os carboidratos para gerar déficit calórico. Baixa de 3 gramas para 2,5, depois para 2, e se não baixar esse peso, você vai baixando um pouquinho mais esses carboidratos. Você vai regular o seu déficit calórico com base nos carboidratos. E nesse processo, você não pode focar só na alimentação, você tem que fazer um treino de força. O treino de força é para quê, Kevin? É para você preservar a sua massa muscular. Porque se seu corpo está vendo que ele precisa de energia, e ele não tem energia à disposição, ele vai querer buscar lá do teu músculo também. Mas se o teu músculo está sendo utilizado, o seu corpo vai entender que ele tem que preservar a massa muscular e tem que tirar energia da gordura, do glicogênio que está estocado dentro do teu músculo. Então, faça o treino de força para preservar a tua massa muscular, até para ganhar um pouquinho mais de massa muscular, e não perder essa massa muscular. Então, foque em fazer um treino de força pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. Se você treina mais vezes, melhor ainda. Mas tenta não fazer um treino muito extenso para não gerar um gasto calórico muito grande e para não fadigar muito a tua musculatura e acabar perdendo massa muscular, já que você vai estar em déficit calórico. Então é extremamente importante manter esse treino de força. Já a parte aeróbica, Kevin, posso fazer o aeróbico, posso fazer um cardio para aumentar essa queima de gordura? Pode fazer, é bem-vindo. O ideal é sempre fazer esse cardio depois do seu treino de força ou longe do seu treino de força. Quando eu falo longe por exemplo, fazer o cardio de manhã e o treino de força à tarde. Ou fazer seu treino de força de manhã e seu cardio à noite. Porque assim você consegue tirar o máximo dos 2 treinos, não fica muito fadigado e consegue aumentar o seu gasto calórico para gerar déficit calórico e aí sim ir eliminando essas gorduras extras que você tem. E a gente sabe que a fonte
de energia que é utilizada no aeróbico é principalmente a gordura. Então ele vai ser bem-vindo para a gente baixar esse percentual de gordura também. Agora procure não fazer um aeróbico muito longo, passando de 30 minutos. Se você está fazendo mais do que 30 minutos de aeróbico, quer dizer que a sua alimentação não está legal. Você precisa refinar a sua alimentação para não precisar ficar fazendo muito aeróbico para perder peso. O aeróbico é um complemento do treino de força, é algo que vai te auxiliar, mas você não pode ficar perdendo tempo com isso. Perca tempo com outras coisas. Vai sair, vai se divertir, vai passear, mas não fica fazendo só aeróbico, só focado nisso, que não é interessante. Cuide da sua alimentação. Kevin, em relação à suplementação, o que eu devo utilizar? Você não é obrigado a utilizar nenhum tipo de suplemento, mas existem alguns suplementos que podem auxiliar nesse processo. Geralmente, suplementos que vão te dar mais saciedade, se você é aquela pessoa ansiosa que gosta de ficar comendo ou que não se sente saciada com facilidade. E quando eu falo desse tipo de suplemento, você pode estar utilizando o Psyllium antes das suas refeições principais. Você vai pegar 5 gramas de Psyllium, joga num copinho de água ali, 200 ml, 300 ml, mistura bem, só mistura e já toma. Uma meia hora antes de fazer as refeições principais. Isso vai te dar mais saciedade, tu vai comer até um pouco menos do que você está acostumado e já vai se sentir satisfeito. Então o Psyllium é bem-vindo para usar antes das refeições principais. Outros suplementos que são interessantes, suplementos que têm a ação termogênica, que vão fazer você gastar mais calorias. Por exemplo, a cafeína. A cafeína pode ser utilizada pela manhã para te dar mais energia, mais disposição, fazer você gastar mais calorias ao longo do dia ou antes do seu treino. Se você treina principalmente no período da manhã ou no período da tarde. Agora, se você treina à noite e vai tomar uma cafeína, ela pode interferir um pouco no seu sono. Então, deixe para tomar essa cafeína um pouco mais cedo para não interferir no seu sono. Pelo menos aí 7 horas antes de você dormir, você pode estar utilizando a cafeína. Mas se for muito próximo do seu horário de dormir, pode ser que ela interfira no seu sono. Aí tem outros fatores que são importantes também, principalmente a questão do sono. Se você não dorme legal, você não vai ter disposição para treinar, você não vai seguir a alimentação porque você vai precisar de energia do alimento para ficar mais alerta, mais ligado. E geralmente quando você não dorme, você tem que tirar energia de algum lugar. E o alimento ele te dá energia. Então se você não está dormindo legal, você vai querer tirar energia de algum lugar e aí acaba comendo mais. E também tem uma desregulação hormonal quando você não dorme legal. Você mantém o seu cortisol muito alto. E esse cortisol alto, ele vai fazer você querer comer aquilo que tem na frente. Então é interessante você dormir melhor, pelo menos de 7 a 8 horas por noite, para ter mais disposição, conseguir seguir a parte de treino, a parte de alimentação com mais facilidade. Então, fazendo esses pequenos ajustes, você vai ver que vai ter muita diferença, você vai baixar esse percentual de gordura muito rápido. Agora, Kevin, o que eu devo esperar? Quanto tempo eu vou levar para baixar esse percentual de gordura? Geralmente, um processo de baixar esse percentual de gordura de forma saudável é baixar de 1 a 2% desse percentual de gordura por mês. Posso baixar mais? Posso, mas às vezes eu vou perder massa muscular. Se eu sou bem iniciante, isso até pode acontecer. Eu baixar 5, 4% do percentual de gordura e ainda ganhar massa magra. Pode acontecer, mas isso não é tão comum quando você já é um pouco mais avançado. Então é interessante baixar de 1 a 2% do percentual de gordura por mês, visando mais a longo prazo chegar nesses 10 a 15% de gordura. Eu te expliquei tudo aqui, mas pode ser que você ainda ficou na dúvida que você quer um acompanhamento mais personalizado para fazer esse processo. Se você tem interesse em ter o meu acompanhamento, o acompanhamento do meu time e fazer isso junto comigo de forma online, clica lá no link da minha bio, conversa comigo diretamente no WhatsApp, eu vou te explicar como funciona todo esse processo, como funciona a consultoria e daí você pode entrar para o time para a gente te acompanhar nesse processo.